Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, neste domingo nós celebramos a Assunção de Maria ao céu. Nos lembramos hoje, portanto, que Maria, quando terminou a sua caminhada nesta terra, ela foi elevada ao céu, em corpo e alma. Deus a levou e a glorificou na eternidade. A Assunção de Maria já é uma verdade de fé ensinada pelos primeiros cristãos já no início do cristianismo. Mas o dogma da Assunção de Maria foi proclamado em 1950 oficialmente pelo Papa Pio XII. Mas por que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma? Esta graça que Maria recebeu é decorrente da vocação que anteriormente ela recebeu de ser a mãe do Redentor, a mãe de Jesus. Deus é eterno e todos os planos de Deus são eternos. Deus, portanto, já pensou em cada um de nós e nos amou desde toda a eternidade. Lá na carta aos Efésios, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis no amor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz ao profeta Jeremias: antes que no ventre materno fosses formado, eu já te conhecia e te consagrei, e te designei para ser meu profeta entre as nações. Então, assim como o profeta Jeremias, Deus já pensou em cada um de nós desde toda a eternidade. Deus já nos escolheu e nos amou e nos confiou uma vocação. Assim também aconteceu com Maria. Deus também já havia pensado desde toda a eternidade naquela que seria um dia a mãe de Jesus Cristo. E por isso Deus preparou Maria para esta missão. Desde o nascimento dela, ela foi preparada para gerar o próprio Filho de Deus. Por isso, nós acreditamos, nossa fé nos ensina, que Maria foi concebida sem pecado. Foi concebida sem pecado porque ela geraria de seu corpo o próprio corpo de Cristo. De sua natureza humana, seria gerada a natureza humana de Jesus Cristo. E Deus é luz e não habita nas trevas. Jesus é luz, portanto, ele não poderia receber uma natureza humana manchada pelo pecado. Foi por isso, então, que Maria foi poupada, preservada de todo pecado, para que ela pudesse oferecer a Jesus uma natureza humana pura, imaculada, isenta de toda mancha do pecado. Agora, se Maria foi preservada do pecado, consequentemente, ela foi também preservada da maior consequência do pecado. A maior consequência do pecado, conforme nos ensina a Sagrada Escritura, a maior consequência do pecado é a morte. Por isso, lá na carta aos Romanos,
no capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna. Portanto, se Maria foi preservada do pecado, ela não poderia estar sujeita a esta consequência do pecado, que é a morte. Ela não esteve, portanto, sujeita à corrupção da morte. Por isso que ao final de sua vida, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Por isso nós podemos dizer que Maria foi a primeira que foi salva. Mas a salvação em Maria aconteceu de um modo muito particular, muito profundo, pois ela foi totalmente preservada do pecado desde a concepção dela. E depois elevada por Deus desta forma maravilhosa, em corpo e alma. Quanto à Imaculada Conceição de Maria, nós podemos encontrar na Bíblia alguns sinais que nos falam desta verdade de fé. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse a ela: Ave cheia de graça. Está lá no Evangelho segundo São Lucas, versículo 28. Quando o anjo chama Maria de cheia de graça, significa que Maria era plena da graça de Deus. Estava constantemente na graça de Deus. Estava constantemente em estado de graça. Ou seja, nela não havia pecado. Por isso o anjo a chama desta forma, cheia de graça. Também lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nos diz o seguinte: que depois que o pecado entrou no mundo, pela desobediência do homem, Deus, já lá no livro do Gênesis, faz uma promessa de que um dia viria o seu filho para esmagar a serpente, esmagar o pecado. A serpente, lá no livro do Gênesis, simboliza o pecado. Então Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo 15 do 3º capítulo do livro do Gênesis, ali Deus fala, portanto, de uma mulher cuja descendência esmagaria a cabeça da serpente. A descendência que iria esmagar a cabeça da serpente se refere a Jesus. Ele é o descendente de Maria. Ele esmagou a cabeça da serpente através da obra da redenção. E lá no livro do Gênesis fala também desta mulher que teria inimizade com a serpente, ou seja, inimizade com o pecado. Quando fala então desta mulher que teria uma inimizade com o pecado, aí nós vemos Maria. Maria que não teve nenhuma ligação com o pecado, nenhum vínculo com o pecado, porque preservada do pecado desde sempre e para sempre. Quando nós celebramos esta bonita solenidade da Assunção de Maria e nos lembramos de Maria glorificada em corpo e alma junto de Deus, nós nos lembramos de algo muito importante. O corpo humano é sagrado. E o nosso corpo também
é destinado à glorificação, porque é criado por Deus. Por isso o corpo humano deve ser respeitado, honrado e bem cuidado. É interessante nós pensarmos que quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, em 1950, era uma época em que havia tanta crueldade e tanto desrespeito ao ser humano em sua integridade física. O mundo naquela época vivia sob os horrores ainda da Segunda Guerra Mundial. Havia muito genocídio, tantas pessoas mortas de maneira cruel e bárbara e desumana. Então, quando foi proclamado este dogma, houve também ali uma maneira de chamar a atenção da humanidade para o fato de que o corpo humano é sagrado, não pode ser desrespeitado, não pode ser humilhado e maltratado. E hoje também, ao celebrarmos a Assunção de Maria, nós também devemos nos lembrar que também no nosso tempo há tantas formas de desonrar o corpo humano. Desonra-se o corpo humano, por exemplo, quando falta assistência à saúde de tanta gente, sobretudo dos mais pobres, pessoas que não têm acesso a tratamentos adequados. Isso é uma forma de desonrar o corpo humano. Também desonra-se o corpo humano quando acontece tanta violência, violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídios, tantas formas de violência. É uma maneira de desonrar o corpo humano. Quando falamos também da honra que se deve ao corpo humano, nos lembramos também de tantas pessoas que são exploradas no trabalho duro, às vezes mal remunerado, até terem seu corpo e sua saúde gradativamente definhados pela exploração. Então, quando nós celebramos a Assunção de Maria, nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça de honrar, valorizar, respeitar o corpo humano, porque Cristo veio para nos salvar e salvar-nos em todas as dimensões, na dimensão espiritual e também na dimensão corporal. Peçamos a Ele, portanto, que saibamos honrar o nosso corpo e o corpo de tantos irmãos, porque o corpo é templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Portanto, tudo aquilo que leva o ser humano a sofrer no corpo, a violência, os maus tratos, o desprezo, as humilhações, o descaso das autoridades, a falta de saúde, a falta de assistência, tudo isso não está em conformidade com a vontade de Deus, que nos criou para a vida eterna e que quer a nossa salvação em todas as dimensões, tanto física quanto espiritual. Peçamos a Nossa Senhora, assunta ao céu, que junto de Deus interceda por todos nós, sobretudo nestes tempos difíceis em que nós estamos vivendo, nestes tempos em que nós precisamos também tomar cada vez mais consciência do cuidado com a integridade física de todos nós, o cuidado com a saúde, o cuidado com o próximo, o cuidado com a vida, que é dom de Deus para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.